Quem estava naquela serpente, lá no jardim do Éden? A mulher está debaixo da árvore e ela está pensando, de repente ela fala: por que Deus não quer que a gente coma desse fruto? Aqui o pregador da graça está dizendo que aquela árvore era o mal que Deus plantou dentro do jardim do Éden. Aquela árvore não é o mal não, igreja. Ela é uma árvore com fruto do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia que nós temos nas mãos, ela não traz o conhecimento do bem e do mal? Pois é, assim era aquela árvore. Era o conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para Adão: não coma. Ele está dizendo que era da vontade de Deus que o Adão comesse daquela fruta. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Deus chegou e disse: olha, não coma, Adão. No dia que você comer, você vai morrer. O interesse maior para que Adão e Eva comessem era de Satanás e não de Deus. Então Satanás ele chega e diz: é assim que Deus disse, não comerei dos frutos da árvore do jardim? Isso aqui é uma verde para colher uma madura. Aí a mulher, inocentemente, né? Não, das árvores do jardim não, das árvores do jardim podemos comer. É desse fruto. Disse Deus: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí a serpente: certamente não morrerei, porque Deus sabe. No dia que vocês comerem, vão se tornar como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu pergunto à igreja: quem era que estava falando na boca da serpente? Serpente não fala. Ou serpente fala? Serpente não fala. Se parecer o teólogo aqui dizendo que a serpente falava, está mentindo. Serpente não fala, serpente é uma cobra. Não fala. Assim também como o jumento não fala. Por exemplo, quando você pega a sua Bíblia, em 2 Pedro 2:16, em concordância com o número 22, o verso 21, 23, 28, você vai se deparar com a jumenta, com o jumento, né, de Balaão, falando. Eu pergunto: o jumento fala? Não fala. Então quem era que estava falando na boca do jumento? Era um anjo. Pode ver o texto lá. Era um anjo. Serpente também não fala. Quem era que estava falando na boca da serpente? Satanás. Onde é que está escrito, pastor? 12 do Apocalipse e versículo 9. Que Satanás engana todo mundo. Como é que Satanás engana todo mundo? A antiga serpente Satanás engana todo mundo. Então essa serpente hoje ela fala na boca de quem? De pregadores, de homens, mulheres. Satanás fala. O apóstolo Paulo foi muito claro: não dê lugar ao diabo. Quem roubava, não roube mais. A roubar é uma ação de Satanás. Mentir é uma ação de Satanás. João 8, verso 44, disse Jesus: o diabo, o Deus desse século, né? É o pai da mentira. O pai da mentira. Então, tudo que está relacionado à mentira provém de Satanás. Satanás, ele é o autor, ele é o construtor de tudo que está relacionado à mentira. O que foi que Paulo falou em relação a esses pregadores, a esse pregador que nós estamos observando nos dias atuais, pregadores da graça? Vamos lá. 2 Coríntios, lá no capítulo 11, do 13 ao 15. Paulo diz que esses obreiros são fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo, ou seja, eles pregam o evangelho. Aí pode dizer: isso não é maravilha? O diabo se transforma em anjo de luz e os seus ministros, os pregadores que estão a serviço de Satanás, os seus ministros se transformam em ministros da justiça, ou seja, eles são pregadores que pregam graça e mundanismo. Então, meus irmãos e irmãs, jumenta não fala, serpente não fala. Então, quem foi que falou através do jumento? Foi um anjo, repreendendo Balaão. Quem foi que falou através daquela cobra? Foi Satanás, para enganar Adão e Eva. Então, se alguém chega aqui nas redes sociais dizendo que não tem diabo, que o diabo não é um ser,
essa pessoa está a serviço de Satanás. É exatamente o que acontece com esse pregador da graça aqui, da igreja Igreja em Espírito. São defensores de Satanás. Em todos os seus sermões e mensagens, pelo que eu vi, eu não estou contando uma história que me contaram, eu vi os vídeos lá. Ele defende Satanás o tempo todo. Defende os demônios o tempo todo. Não existe uma forma maior de você defender o diabo do que essa, dizendo: o diabo não existe. Satanás não existe. Por exemplo, o capítulo 12 do Apocalipse, eles estão dizendo que ali é Herode. Herode. O grande dragão vermelho é o Herode. Agora, a Bíblia diz que esse grande dragão vermelho estava no céu. Foi visto no céu. As Escrituras diz que esse grande dragão vermelho subiu para guerrear no céu. Não está nada com Herode. Agora o Herode é exatamente como aquela serpente lá do deserto. Aliás, aquela serpente lá do Jardim do Éden. Foi apenas um veículo, um canal usado para matar aquelas crianças, mandar matar aquelas crianças e perseguir. Foi apenas um instrumento. E assim por diante. Assim como Ezequiel, lá o rei, para onde está sendo direcionada a profecia, foi apenas um instrumento. A Bíblia faz conjectura, figura ele com Satanás. E assim vai. Só que eles preferem ignorar o sentido espiritual da palavra. O sentido espiritual da palavra. É como aquele discípulo lá no início. Você pega João 6 e você estuda aí dos 60 e vai. Jesus disse: a minha carne é alimento. O meu sangue é bebida. Se você não comer a minha carne e não beber o meu sangue, você não tem vida. Então levantou 70 discípulos e foram embora. Foram embora por quê? Porque não entenderam a espiritualidade da palavra, o sentido espiritual do que Jesus estava falando. Jesus, uma certa vez, falou para os 12 apóstolos: olha, se vocês não entendem, vocês não é para entender o que eu estou falando. Vocês não entendem ainda, Jesus contando parábola, e o discípulo: Senhor, explica para nós, vocês ainda não entenderam? Quando a gente come alguma coisa, vai para a barriga e depois é lançado fora. O que contamina não é o que entra, sim o que sai. O discípulo ainda não tinha entendido. Então, meus irmãos e irmãs, nesse vídeo estamos mostrando com clareza para você compreender. Então, Satanás existe, pastor? Existe. Satanás é um ser, pastor? Sim, Satanás é um ser. Os demônios são um ser. Jesus foi claro. O discípulo sai e pregar o evangelho, algo que nunca tinha acontecido em toda a história judaica. Quando os 70 voltam, cheio de júbilo e de alegria, dizendo: Senhor, no teu nome até os demônios se submetem a nós. Os demônios. Mas aí o pregador da graça pode dizer assim: ah, mas isso aí foi antes da cruz. Quando Jesus deu o brado na cruz, acabou com o diabo. Destruiu, que aqui é outra tese desses enganadores aí. Da cruz para cá não tem mais, porque Jesus matou, acabou com eles. Não, você está enganado, completamente enganado. Vamos lá. Quando você pega Atos dos Apóstolos, 8 é o capítulo, e o versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Que sinais era esse? Olha o 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E isso aqui é depois da cruz. O discípulo pregando o evangelho. Então, Filipe levantava as mãos e as pessoas endemoniadas caíam por terra. Os demônios de desespero saíam das pessoas. Como é que se chega aqui nas redes sociais para dizer que demônio não existe? Que diabo não existe?
Se esses pregadores não são ministros de Satanás, o que então? O que eles são então? Se eles não são usurpador, como diz a Bíblia, lá em 2 Pedro, 2 Coríntios, 11, do versículo 13 ao 15, que eles são fraudulentos, se isso não é fraudar a verdade, então o que é? Então, meus irmãos e irmãs, é preciso ter muito cuidado com esses que se dizem pregadores da graça. Mas quando eu falo pregador da graça, eu não estou me referindo a todos os pregadores da graça, porque tem pregador da graça que são responsáveis, que são homens de caráter, de temor a Deus, de respeito para com Deus. Quando eu falo de ministro de Satanás, eu estou me referindo a esses pregadores da graça que chegam aqui defraudando as verdades. Então, o capítulo 4 de Mateus, Satanás tem algo ali que eu preciso mostrar para os irmãos. 4 de Mateus, verso 8 e 9. Satanás pega Jesus e voa até o monte mais alto, e lá de cima ele diz: tudo que tu está vendo é meu, a mim foi entregue. Se alguém chega dizendo que Satanás não é um ser, isso é brincadeira, né, irmão? Ele é um ser, ele é um anjo caído. Tudo que tu está vendo é meu, porque a mim me foi dado e foi entregue. Quem foi que deu para Satanás? Foi Adão com seu pecado. Adão cometeu o pecado. Você diz assim: pastor, eu vi os pregadores da graça dizendo aqui que o pecado é da lei de Moisés para cá. É o pecado que está mostrando a lei. Não, senhor. O pecado é desde a queda de Adão. O primeiro transgressor da lei de Deus foi Adão. E onde é que está a lei de Deus lá, pastor? Pode comer de tudo, Adão. Todas essas frutas. Até das árvores você pode comer. Está lá no Gênesis 2, lá no final. 3, 2, lá no final, você pode ver. Até das árvores ele podia comer. Agora, desse fruto aqui, dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. No dia que você comer, você vai morrer. Ou seja, Deus está colocando limite, estabelecendo regra. Ele é o Criador. Ele pode colocar regra, limite. Ele está colocando limite para o homem. Uma regra aqui. O que é isso, pastor? É uma lei. No dia que você transgredir essa lei, esse mandamento, você vai morrer. E foi exatamente o que aconteceu. Então, com a desobediência de Adão, a Bíblia diz que entrou o pecado no mundo. O que é o pecado? O pecado aqui está relacionado a Satanás. Entrou o pecado, ou seja, entrou o autor de toda miséria, Satanás. Ele entrou no mundo. O Adão foi uma espécie de portão, de porta, onde Satanás teve o acesso a entrar a esse mundo. Então ele entrou. Satanás teve o acesso de entrar no jardim do Éden por intermédio da cobra, que era astuta, o que a Bíblia diz. E Satanás teve o acesso a entrar no planeta Terra pelo Adão. Diz a Bíblia que o pecado de Adão, atingiu toda a humanidade. Entrou o pecado, e com o pecado a morte. Por isso que todos morrem, porque todos pecaram. E as pessoas agora se tornaram de Satanás. Você pega o Romanos 3, e verso 23. Paulo diz que todos pecaram. E Isaías diz: olha, Deus olhando do céu para a terra não viu o justo. Não viu ninguém que pertencesse a ele. E 1 João 3 e 8, João diz que quem peca é do diabo. Então toda a humanidade do diabo. Aí entra João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Então essa tal maneira tem explicação. Deus amou um povo que não era seu. Deus amou um povo que era de Satanás. Que estava preso a Satanás, amarrado a Satanás. E Cristo veio a esse mundo para resgatar esse homem, tirar esse homem do poder de Satanás. Se eu chegar aqui e dizer para os irmãos que não tem Satanás, eu estou anulando todas essas verdades da Bíblia.
Eu estou tentando desfazer todas essas verdades da Bíblia. É o que acontece com esse pregador da igreja em espírito. Igreja em espírito. Ele faz isso em todos os seus sermões. Ele nega a existência de Satanás. Ele diz que Satanás é o homem. O diabo é o homem. Não é um ser. Então, Satanás é um ser rebeliado antes da criação do homem. Ele é muito mais antigo do que o homem. Quando Deus criou o homem, Satanás já era Satanás. Ele já tinha se rebeliado. Portanto, meus irmãos, o Apocalipse 12 não é uma mensagem presente agora, embora sendo, mas é uma mensagem antiga. Apocalipse é revelação. Deus está trazendo o princípio, o começo, a história de Satanás, sua rebelião, de acordo com os textos que eu apresentei, para mostrar para o homem que há um ser que está rodeando o homem. 1 Pedro 5,8, Pedro diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão. Satanás não é o homem, Satanás é um ser, é um espírito. Lá em 2 Coríntios 4,4, Paulo diz que Satanás é o Deus desse século. Todas as pessoas que cometem erro, pecado, estão na prática da adoração. Tem pessoas que dizem que Satanás não queria, aliás, queria matar Jesus, olha o dedo. Não, você está enganado. A morte de Jesus Cristo foi da vontade de Deus, né? Aqui não tem vontade de Satanás, não. Era a vontade de Deus. A vontade de Satanás é que Jesus caísse em suas tentações, em seus projetos. Tudo que tu está vendo é meu e eu dou a quem eu quiser, portanto a mim foi entregue. Se, portanto, me adorares, tudo será teu. Satanás está revelando exatamente aquilo que ele queria, que era a intenção dele. É que Jesus o adorasse, se prostrasse diante dele. Era isso. Então toda a humanidade presa, prostrada a Satanás, todos pecaram. E Jesus Cristo veio e com seu sangue nos libertou do poder de Satanás. Mas eu não tenho nenhuma autoridade para chegar aqui e dizer que Satanás não existe, porque assim eu estaria anulando toda a verdade da Bíblia. Se Satanás não existe, Jesus Cristo veio fazer o que aqui? Finalizando esse vídeo, igreja, fica aí, não sai daí. A meta de Satanás é enganar todo mundo. Voltando aqui para os irmãos. O 3 do Gênesis, quando a serpente diz assim para a mulher, certamente não morrerei. A serpente ali é uma espécie de média, onde Satanás está dentro falando na boca dela. É como eu falei a princípio. Serpente fala? Não fala. Jumento fala? Não fala. Então como é que a jumenta de Balaão falou? Porque era um anjo falando na boca do jumento. O que a serpente falou? Porque era Satanás falando na boca da serpente. Quando você pega 12 do Apocalipse, versículo 9, diz a Bíblia que Satanás, o diabo Satanás, engana todo mundo. Como é que o diabo engana todo mundo? Exatamente como ela enganou a Eva. Como é que Satanás engana crentes? Através de pregadores. Tá o cara pregando aqui eloquentemente, mostrando um versículo e outro, pá, e de repente ele diz assim, olha, o diabo não existe, eu vou provar para você, tá aqui, e aí pá. O que é isso, pastor? Satanás enganando as pessoas. Engana todo mundo, é o que diz a Bíblia. Quando você diz que não tem diabo, se não tem diabo, então também não existe Deus. Se não existe o diabo, também não existe Deus. Diabo é treva, se não tem treva, também não tem luz. Quando eles declaram que não existe diabo, automaticamente eles estão colocando nas pessoas o ateísmo, porque se não existe diabo, isso anula o sacrifício da cruz. Ah, pastor, mas o sacrifício da cruz, Jesus cravou na cruz, foi a lei. O diabo ali era a lei.
O diabo ali era a lei. Irmão, quando você pega Colossenses 2 e verso 14, foi cravado na cruz as leis que eram contra ti, ou contra vós. Ali não é uma palavra direcionada ao gentio, ali é uma palavra direcionada aos judeus. As escrituras diz que os gentios que não tinham lei serão julgados e condenados. E os judeus que têm a lei e transgrediram a lei serão julgados de acordo com a transgressão deles à lei. Então, a lei cravada na cruz não está nada relacionado a Satanás, ao diabo. Não. A lei cravada na cruz está relacionado àquelas ordenanças que eram contra ti. Mas foi todas as ordenanças que foi cravado na cruz? Não. Só foi aquelas que eram contra ti. E quais são as que eram contra ti? Eram aquelas leis que estavam ao redor da arca, que eu quero mostrar para vocês. Deuteronômio 31, vamos ver lá. Deuteronômio 30, deixa eu ver se eu vejo aqui, meus irmãos e irmãs. Deuteronômio 31, 24, 25, 26. Eu vou ler o 26. Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança, que é o Senhor vosso Deus, para que ali esteja como testemunha contra ti. Aqui está falando das leis que estavam escritas no livro, ao redor da arca. Aqui não está falando dos mandamentos. Quando você vai para Deuteronômio 10 é o capítulo, vamos lá, vamos ver lá. Deuteronômio 10 é o capítulo, e versículo 2. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam na primeira tábua que quebraste, e as porás na arca. Esses mandamentos que foram escritos na pedra, a ordenança de Deus aqui era para colocar dentro da arca. Então, esses mandamentos que estavam escritos na pedra e colocar dentro da arca, não tem nada lá contra ti. Tudo que está lá é a teu favor. Não mate, não roube, não adultério. Imagina os irmãos se tivesse sido cravado na cruz, se não tivesse mais agora. Então, você poderia matar? Você poderia adulterar? Porque se foi tirado, está dando você liberdade. O apóstolo falou que nós fomos chamados à liberdade, mas não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Por quê? Porque tem um mandamento. Paulo falou assim em Efésios 6 e 2. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Paulo tirou esses mandamentos? Tirou não. Romanos 3 e verso 31. Anulamos, pois, os mandamentos pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos os mandamentos. E Paulo está estabelecendo aí. Não dê lugar ao diabo. Quem roubava, não roube mais. O que é isso? Onde é que está escrito isso, pastor? Está lá no Êxodo 20. Aí você estudando aí o 13, o 14, você vai vendo lá. Não roubarás, não adulterarás. Tudo Paulo deixou no Novo Testamento. Eu sou salvo pela graça, mas eu não posso roubar, e não roubar é da lei. É dos mandamentos. Eu sou salvo pela graça, mas eu não posso adorar outro Deus, e não adorarás outro Deus, é dos mandamentos lá da pedra. Deus pegou esses mandamentos que estavam na pedra e escreveu na tábua do meu coração, do seu coração. Está dentro de nós. Esses mandamentos agora fazem parte de nós. Não está mais numa pedra, está dentro de nós. Dentro do seu coração, dentro de nós. Faz parte agora de nós. João 14, verso 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Que mandamentos são esses? Esse aqui foi antes da cruz. Antes da cruz? Eu vou mostrar depois da cruz. 3 do Apocalipse, versículo 10. Porque guardaste a palavra porque guardaste os meus mandamentos, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Continua. 12 do Apocalipse 17. O dragão parou na beira da praia, na beira do mar, irado contra a mulher é Israel,
e foi fazer guerra aos demais filhos dela, que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus Cristo. Quem é esse povo? É a igreja. Se você não guarda os mandamentos, ou você diz que Deus não tem, nessa dispensação não tem mais regras, então aqui uma prova evidente de que essa pessoa que age assim está a serviço de Satanás. Porque Paulo não anulou esses mandamentos. Anulamos, pois, os mandamentos pela fé? De maneira nenhuma. Ainda que você tenha uma fé tamanha, mas não pode anular. É o que Paulo escreveu. Então fica aqui, meus irmãos, o meu abraço a todos na paz do Senhor. E muito cuidado com as redes sociais, com esses que se dizem pregadores, principalmente os que se dizem pregadores da graça. São mundanos, são enganadores e mentirosos. E os vídeos que eu vou fazer aqui são todos reputando. A paz do Senhor, povo de Deus.